Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.1, exercício número 30. Vamos ao enunciado. Derive a função v igual raiz quadrada de x mais 1 dividido pela raiz cúbica de x, tudo elevado ao quadrado. Bom, para derivar a função, primeiramente eu vou reescrever a minha função. Então, vou simplificá-la aí, né? Reescrevendo para facilitar a derivada, vou escrever v. Esse x aqui, eu vou escrever como x elevado a meio, tá? A potência aqui é 1, radical é 2, então fica 1 dividido por 2. Aí, mais esse x aqui, eu também vou escrever aqui, a potência é 1, radical é 3, fica elevado a 1/3 aqui embaixo, sobe escrito como x elevado a menos 1/3. Tudo isso daí fica elevado ao quadrado. Agora eu tenho a soma ao quadrado, então eu vou utilizar aí a propriedade, né? 1a mais b ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Usando essa propriedade, eu vou reescrever o v. Então, eu vou ter que v é igual o quadrado do primeiro, então fica x elevado a meio ao quadrado, aí mais 2 vezes o primeiro, que é o x elevado a meio, vezes o segundo, que é o x elevado a menos 1/3, mais o segundo, que é o x elevado a menos 1/3, elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter que o v é igual. Aqui multiplica, então fica 2 sobre 2, que dá 1, ou seja, fica só x. Aqui mais 2 vezes. Aqui a gente soma os expoentes, né? Porque é a mesma base. O MMC entre 2 e 3 é 6. Aí dividir por 2 fica mais 3. Aqui dividir por 3 fica 2. Então fica 3 menos 2, ou seja, elevado a 1/6. Mais aqui multiplica, fica x elevado a menos 2/3. Agora, a gente aplica a derivada dos dois lados. O diferencial de v, eu quero diferenciar em relação a x, então fica a derivada em relação a x, e a derivada em relação a x dessa função desse lado, que é o x mais 2 vezes x elevado a 1/6, mais x elevado a menos 2/3. Aí a gente utiliza a propriedade da derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, aqui vai ficar dv dx, derivada de v em relação a x. Aqui vai ficar a derivada em relação a x de x, que é do primeiro termo. Aí, aqui a gente tem o 2 que multiplica a função. Então, temos aí a derivada de uma constante que multiplica a função, é a constante que multiplica a derivada da função. Então, a gente escreve o 2, que vamos ter a derivada em relação a x da função, que é o x elevado a 1/6. E temos mais a derivada em relação a x da função, que é o x elevado a menos 2/3. Para fazer a derivada de todos esses termos, né? A gente utiliza aí a regra que é a derivada em relação a x de um x elevado a n, né? É igual, tomba o valor aí de n e faz o x elevado a n menos 1. Subtrai 1 do expoente. Então, esse termo que a gente vai utilizar para fazer as derivadas. Então, a gente vai ter que dv dx é igual derivada do x. Até aqui a gente utiliza essa propriedade, ó. Seria tombo 1, né? Provando que a derivada de x dá 1. Tombo 1, e aí ficaria 1 menos 1, que dá 0. E x elevado a 0 dá 1. Por isso que a derivada de x é 1. Aí teríamos aqui mais 2 vezes tomba 1/6. E aí a gente vai ter o x
elevado a 1/6 menos 1. E vamos ter mais, aqui tombo menos 2/3, que é o n, vezes o x elevado a menos 2/3 menos 1. Então, vamos ter aí que dv dx é igual, aqui fica mais 1, aqui simplifica o 2 com 6, fica 3, então fica mais 1/3, que multiplica x elevado aqui, fazendo a fração 1/6 menos 1, fica menos 5/6, e aqui mais com menos, fica menos 2/3, tá? Que multiplica x elevado menos 2/3 menos 1, a gente tem aí que fica menos 5/3. Então, essa aqui é a derivada da função. Se quiser reescrever ainda para não deixar os expoentes negativo, né? dv dx, a gente pode escrever também que é v' igual a 1, aí aqui fica mais 1 sobre 3 vezes, esse termo vai para baixo como positivo, x elevado a 5/6, aí ali fica menos 2 sobre 3 vezes x elevado a 5/3 positivo, e ainda podemos reescrever dv dx como sendo 1 mais, deixando aí na forma das raízes, né? Aqui fica 3 vezes, o 6 vira raiz sexta de x elevado à quinta, aí menos 2 sobre 3 vezes a raiz aqui cúbica de x elevado à quinta. Então, podemos dar a resposta dessa forma ou dessa forma aqui. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!